Salve, salve, minha gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao UFSB na TV, o seu programa sobre arte, ciência e comunidades na terra-mãe do Brasil. Tudo produzido por estudantes e professores dos cursos de Artes e Comunicação da Universidade Federal do Sul da Bahia. A cada semana, vocês conhecem um pouco mais sobre a história e atualidades de nossa região. O UFSB na TV. E no encontro de hoje, continuamos com a programação especial do mês de resistência e visibilidade dos povos originários do Brasil, o Abril Indígena. Nós vamos conhecer um projeto de reflorestamento que está mudando a paisagem na fronteira entre a Bahia e Minas Gerais. Lá no berço das águas que alimentam as bacias dos rios Jequitinhonha, Alcobaça e Mucuri. Os três rios possuem sua foz aqui no extremo sul da Bahia, desaguando no mar, respectivamente, nos municípios de Belmonte, Alcobaça e Mucuri. Em uma região que já foi habitada por mais de 100 etnias diferentes, hoje resistem os povos Machacali, ou Tecumã, como se autodenominam. Há décadas, os Machacali têm sobrevivido a diversas violências empreendidas por um processo de ocupação não indígena do seu território. Com o desmatamento trazido por esta ocupação, os Tecumã perderam o acesso aos recursos naturais que são base de suas práticas culturais e cosmológicas: os rios, as matas, os bichos. Mas hoje, um projeto que tem como objetivo reflorestar as terras indígenas demarcadas promete trazer de volta parte desta riqueza natural que é cantada pelos Machacali em seus rituais. O projeto Rão-Ri Terra Viva começou em 2023 com a formação de 17 viveristas e 30 agentes agroflorestais indígenas. Desde então, já foram plantados mais de 150 hectares de áreas de reflorestamento e mais de 60 hectares de quintais agroflorestais. E para falar sobre o tema, nós recebemos no estúdio Rosângela de Tugni, professora da UFSB, que coordena o projeto. Rosângela é professora titular na UFSB e professora do quadro permanente dos programas de pós-graduação em artes da UFSB e música da Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora do CNPq, coordena o grupo de pesquisa Poéticas Ameríndias e já publicou inúmeros livros, DVDs e filmes com repertórios míticos, poéticos e musicais dos povos Machacali, com quem desenvolve pesquisa há mais de 20 anos. Rosângela, para começar, para quem não conhece, né? Quem são os Machacali? Então, os Tecumã, os Machacali, eles se autodenominam Tecumã. Tecumã é um termo que para eles significa nós, gente, nós, povo, gente. E eles são hoje cerca de 2.600 pessoas que estão em 4 territórios. Na terra indígena Machacali, que fica bem na divisa com Minas Gerais e Bahia, que é o território onde está a maioria da população, cerca de 2.000 pessoas estão lá, e outros grupos estão próximos de Teófilo Otoni e no município de Ladainha, em Minas. Eles são um povo falante da língua Machacali, que é o nome também de uma família linguística entendida pelos linguistas como pertencendo ao tronco Macro-G. Mas, além disso, eles entendem que o seu povo ele é formado de mais pessoas, de mais gentes, que são o que eles chamam de Yamitu. Os Yamitu são seres aliados dos Tecumã, que eles entendem como seus parentes e que eles dizem que são seres que vivem nas florestas e que agora, como eles perderam as florestas, esses seres estão num lugar mais distante, ora estão também povoando os seus cabelos
e é uma multidão de seres. A gente pode dizer que esses Yamichu, que eles têm como parentes, são toda a biodiversidade da Mata Atlântica, com a qual eles mantêm vínculos, apesar da floresta ter desaparecido nos seus territórios. Eles são, por isso, entendidos como um povo extremamente resistente, um povo que se manteve falando a própria língua, cantando os próprios cantos, realizando rituais entre os povos que estão em toda a faixa, né, de Mata Atlântica do Brasil. Eles estão entre povos assim, de uma resistência muito grande por conta dessa força que a gente chama de cosmopolítica, né, que está no cotidiano deles. Atualmente, os Tikmaã, apesar dessa força, dessa resistência, eles vivem uma situação de vulnerabilidade extrema, de insegurança alimentar, de falta de acesso à água potável em todas as terras indígenas, as aldeias, os territórios, um alto índice de mortalidade. A gente pode sair um estudo agora com pesquisadores da Unifesp que fizeram quadros, né, estatísticos. Hoje, as crianças de 1 a 4 anos do povo Tikmaã, elas morrem 30 vezes mais que as crianças dos municípios onde estão suas aldeias. Então, isso demonstra assim, a extrema vulnerabilidade desse povo, né? Mas, assim mesmo, é um povo que, de forma quase inexplicável, assim, para mim, mantém com um vigor muito grande o seu aparato, digamos, ritualístico, seus cantos, sua relação com essa biodiversidade que não está mais próxima deles. E o projeto Rão-Rio Terra Viva? Fala um pouco como surgiu a ideia de fazer esse projeto e os objetivos principais. Então, esse projeto, eu diria que ele foi um projeto sonhado pelos Yamichu e sonhado pelo povo Tikmaã com seus Yamichu. A gente escuta sempre quando transcreve letras dos cantos, quando transcreve também histórias, quando tenta traduzir, o quanto todas essas espécies são importantes, né? Quando eu vivia ainda em Belo Horizonte, toda visita que os Tikmaã faziam em Belo Horizonte, eles pediam para visitar o zoológico, porque eles queriam reencontrar os animais que estavam nos cantos, mas que eles não viam mais, que suas crianças não viam mais. Então é um carinho, um amor, assim, por esses bichos que eles perderam muito grande, e eles sempre falaram que queriam essa floresta de volta, né? E esse projeto foi pensado muito entendendo, né, que nenhuma ação nesse território poderia acontecer sem a participação, sem o protagonismo dos próprios Tikmaã, porque nós estamos na terra deles, eles têm os seus saberes, os seus conhecimentos, a sua forma de cultivar. Como são coletores, eles têm uma ciência muito grande de como funciona a mata. Eles andam, eles percorrem outras matas assim que sobraram nas regiões onde eles estão. E o projeto, então, tem esse objetivo forte de restaurar, né, as nascentes, a floresta, de plantar, mas tem principalmente como fio condutor restaurar a dignidade, a autonomia, a soberania alimentar do povo Tikmaã. Porque sem alimento ninguém planta floresta, né? E qual é a meta de vocês em termos de hectares, Rosângela? Tem uma meta? Sim, para esses 2 primeiros anos, nós colocamos como meta 150 hectares de área de reflorestamento, então nós já conseguimos chegar a esses 150 hectares, e a nossa meta para os quintais agroflorestais eram de 36 hectares. Mas houve assim um interesse muito grande, um entusiasmo muito grande das famílias, né? E então o projeto conseguiu fornecer sementes, mudas para as famílias que também abriram novos quintais, por isso que nós chegamos a esses 60 hectares de quintais. Nós quase implantamos dobrou, né, 98 quintais agroflorestais em um ano, em 18 meses, né? Então, já estão colhendo as frutas? Sim, já comeram bastante banana. Eles também já ofereceram para os pássaros, para os animais, banana, feijão andu, muitas abóboras, melancia. E também ficam assim muito orgulhosos, muito felizes de poderem ofertar essa comida para os seus Yamichu. E para todos eles uma das coisas mais importantes de ter o alimento é poder oferecer o alimento para esses Yamichu que vêm nas aldeias
cantar e trazer para eles todos os conhecimentos que são importantes, né? Nós vamos ver um filme em que os Yamichu aparece para que o público possa entender de quem Rosângela está falando. Rosângela, para terminar, eu queria que você falasse um pouco dessa relação que os Machacali têm com o sul da Bahia e com os povos Pataxó, que é uma relação ancestral, né? Para a gente está aqui no sul da Bahia para entender essa conexão entre esses dois povos. Então, os Tiquimã, eles têm um ritual, que é um ritual muito bonito, que eles passam noites a fio cantando de forma ininterrupta, que eles chamam de Patachu. E eles dizem que esse ritual vem da região de Itamaraju pelos seus parentes Patachu. Os Patachu, para eles, eram povos, né, aliados que os ajudavam muito. Os ajudavam, por exemplo, antigamente, quando eles faziam guerras com outros povos, eram os Patachu que os protegia, que os avisava da chegada desses inimigos históricos. São os Patachu também que ensinam para eles técnicas de caça, que são também muito preciosas. E os Tiquimã têm assim, eles são sempre vistos nas redondezas, né, em regiões que eles dizem que eram regiões onde os seus ancestrais viviam e onde eles escutam cantos que eram cantos dessas aldeias. É muito comum, por exemplo, eles serem vistos em Teixeira de Freitas, em Itamaraju, em várias cidades do sul da Bahia. Eles perambulam por esses locais que são locais históricos deles. E eles certamente seguiam as margens dos rios, né? Eles eram tidos, por exemplo, isso está nos arquivos históricos, por exemplo, quando a gente lê os textos de Teófilo Otoni, de Saint-Hilaire, eles eram os grandes construtores de embarcações do Jequitinhonha, eles foram também grandes mestres da olaria do Jequitinhonha. Então, pode ser, né, que o Patachu, os Pataxó, né, que eles entendem que os Pataxó são os Patachu, sejam parte da formação desse povo que hoje a gente conhece como os Tiquimã. Existe uma teoria, pelo fato assim, deles conseguirem agrupar tantos rituais tão importantes, com características tão diferentes umas das outras e com cantos tão diferentes, também com léxicos, com palavras tão diferentes, que eles possam ser desses cerca de 100 povos que viviam na região. Pode ser que os Tiquimã tenham condensado vários povos nesse processo de resistência histórica que eu ainda acho inexplicável, e foram se colocar nessa região de nascentes, porque são as regiões que eram as regiões mais protegidas, né, as regiões mais altas, e para eles fugindo, né, dos ataques, dos massacres que eles sofreram ao longo dos séculos. É bom porque nos conta um pouco dessa história indígena que ainda é tão desconhecida, né, Rosângela? A história antes do processo colonial e que também se deu depois, mas não foi registrada pelos historiadores. Em Barra Velha, quando a gente visitou Barra Velha com os Tiquimã, os mais velhos nos mostraram um local que se chama Aldeia do Céu, onde eles se reuniam, onde, por exemplo, chegavam os Tiquimã, eles faziam festas com eles, trocas, justamente os Tiquimã traziam caça, os Pataxó entregavam para eles peixes, e eles cantavam e dançavam juntos nesse local. Então, eu acho que ainda existe, assim, na memória dos Pataxó, mas também dos Tiquimã, uma lembrança muito viva desse parentesco, né? Desse parentesco ancestral, né? Ancestral. Muito obrigada, Rosângela, pela sua partilha com a gente, tanto conhecimento adquirido ao longo de décadas de pesquisa, né? Muito bom te ouvir. Sou eu que agradeço pela oportunidade. E ficamos então com os filmes produzidos pelo projeto Romri, Terra Viva, que mostra os Machacali e sua cultura para a gente.
Alam masuk betul tenang ha banyak ham deh tenang hak mah tennya maka hak mai so vi pelik so mah tai te ha so sap te hiền nó som ite ni hiu bị cek anya cek jago nang ta te nang hanya cười nhưng mà để bố ơi mình coi chưa chỉ học chiều ta na nó chiều 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 mông tự cột tên mình từ một chiều hai mông nó chiều cọ chiều mi một tí để nhặt về chiều chiều ta mà ra chiều ta chiều nhá chiều mi ta mông tôi nhớ chiều vì chỉ chào hoa bé tay rồi cung để sửa tờ nó hoa nhớ nhớ mà ăn tiền nhà nhớ mở ơi nó mà cải chụp tệ mở ơi phụ tử và cải chụp tệ chế hàng chụp tạc chụp chỉ nhà mình hi phụ tử chỉ quen làm nó vì hệ mẹ chỉ là nhẹ mẹ quạt cửa ở chỉ nhớ mà tệ mẹ chụp chỉ chụp mà ha rồi nhớ mẹ quạt cửa ha tao mà nhớ mẹ thì tao chụp nhà chị này mà ham chụp tờ chụp chị này ham chụp ta chụp đẹp ta ghét ta không mê của hùa chụp cứ ta chỉ nhằm chụp ta quên nó chụp cả bỏ qua cửa ở này như mẹ hít ta chụp tao mà ha như mà tiền nha tao quả tệ cả bao nhiêu mà nè chụp chị chụp chị chụp chị mìm trai mồ nhoi nà mìm trai mồ nhoi nà cha la cha la cha la Hoje a gente está fazendo um trabalho de mutirão, de plantio, com os agentes, os veristas e os alunos do ensino médio da escola estadual. E aí a gente está aqui fazendo enriquecimento, plantando milho, feijão, andu. Então é um momento muito importante para a gente ter esse intercâmbio social, né, essa troca de saberes, trazer a comunidade do entorno para conhecer a realidade dos Tikman, como que a agroecologia une as pessoas, como a agroecologia transforma as vidas, né, na produção de alimento, na restauração ambiental. Então os jovens têm a oportunidade de ver a realidade cotidiana da comunidade e mudar as percepções a partir dessa vivência. Quem sabe como vẽ qua nó là chiều ta vẽ qua nó để chiều để vẽ như vậy chiều ơi trên ơi mình chụp có chiều nó âu tệ chỉ nó hệ âu tệ nó hệ mình chụp có chiều bướm mi nó nhớ mưa nhớ nhà học trẻ cỡ học vẽ qua nó trên ơi để nhưng mà nhà học trẻ cỡ buổi chiều mi nhớ mưa hoặc có những nợ mà học vẽ qua nó để chiều ở nhà thì nó để chiều một một tên nhớ mượn là mình tên nhớ họ nơi chị ôm này không chịu cười cướp cái này hít ta mà chịu cười ướp nhà nhưng mà mình chỉ là hết chỉ một ôm này chỉ một tay ôm này mình một tí đây nhớ mượn nhìn mượn chưa chỉ có cỡ cho nhớ thì cô na như chiều này ta mưa bữa tới cái chiều mà tới con là chiều cuối ha chị cái phi ơi này phi con là từ ta chiều ôm nhẹ một bữa cái
eu tô me conectando agora. Então foi assim algo transformador mesmo, para a gente ver na prática como são as coisas, né? Porque é uma ação muito importante para a sustentabilidade aqui da nossa região e também um projeto também, né, para a valorização do conhecimento tradicional dos povos indígenas. Então estou muito feliz e os alunos também estão tendo a oportunidade de verem na prática o conhecimento e a sabedoria do povo indígena, né? É uma experiência muito legal vir aqui na terra dos indígenas e conhecer um pouco mais da vida deles e do trabalho deles. Kacin nyamen te nyanyo tak chiu chị ta chiu hanya ta te mi chuko ka ogana mo na he mịp chụp coi tất cả mịp chụp coi tất cả chị ta chiều tất cả chị ta chiều tất cả chị nhắc các chiều tất cả nha mịp chụp coi bữa tất cả bữa tất một cả mịp chụp coi nên tết mưa cậu có ấp đẹp bị bỏ tết mưa chui cậu có nhà mẹ tê nhà nhau mi chụp coi nhà cứ tơ bực cứ tơ cứ chào tê một mi chụp coi bằng năng hao bữa chi ta gạt chiều bù hồ bữa ta gạt chiều bù hồ mi chụp coi nó chiều tại chiều chị ta chiều tại chiều chị cướp con để chiều nó chiều nhà hi hồ cha chị nhà na chiều chị nhà tết mưa hạ tơ mi mưa tơ chị nhà mi mưa ta chị nhà mi chiều ta chiều cậu có hệ nhà mi chiều ta chiều cậu có hệ nhà thì bao giờ chiều cậu có hệ nhà thì bunyi bao giờ chiều tất cả chỉ bao giờ hè chiều tất cả chỉ tóc chiều tất cả nhịp chiều nhà mi chiều ta chiều tất cả bunyi mi tất một có bao tết mưa nhà mi chiều tất cả có tam mà chỉ nhà mi chiều coi bự nhà gì có bự tất bunyi nhà mi chiều có nhà thì cũng có nhà thì chiều chơi có mưa bồi chung ở có mi bunyi nhà mi chiều
cậu chỉ nhà tịch mượn Vitama nyapi ma vitama mi mahti ni tet ma hitab te nyamachiu mate kupa chuk chuk cha nyamachiu mate he ke chi pum nang ta chiu pu mo pu mi ta ha nyamachiu te nyakok chena nyamachiu nya he nya pu nya pu nya he nyamachiu chỉ như mưa nhờ thì như mưa cậu có này như mưa cướp cái này chiêu cậu có từ từ nhẹ hự nhớ thì mưa cậu có ấp để phi qua này nhóc ôm để viết là nó của nhà học chừng mà chỉ về với nhẹ cậu nhẹ mà một cứ qua nhà này nhận này te vira no aga che ơi mano eu ta mais cari te ta cười này puchi E o FSB na TV de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima semana para conhecer mais da arte e cultura dos povos originários de nossa região. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e até breve!